Olá pessoal, é um prazer muito grande estar aqui mais uma vez gravando essa live maravilhosa a respeito da família. E o tema de hoje é uma série nova que nós vamos começar, é extremamente impactante. Eu queria desafiar você a estar nos acompanhando para que você seja muito edificado com a palavra do Senhor. O tema é o perigo das riquezas. Riqueza é uma coisa boa, todo mundo deseja, todo mundo quer, mas nós precisamos avaliar, à luz da Bíblia, quais as implicações, quais as indicações, o que podemos aprender com relação a esse tema tão importante. Então, antes de começar a nossa live, eu gostaria de fazer uma oração, pedindo a bênção do Senhor para a minha vida e para a vida de todos aqueles que vão estar assistindo a esta live maravilhosa. Senhor Deus e Pai, te agradecemos mais uma vez pela oportunidade que o Senhor nos concede de estar ministrando uma live para um assunto tão importante como essa questão da riqueza, e que o Senhor, através do Espírito Santo, me capacite, me condicione a fazer uma ministração adequada, ungida, abençoada. E também pedimos ao Senhor que alcance cada um dos nossos internautas que durante esses dias vão estar assistindo, Senhor, a esta live, que ela possa alcançar o seu objetivo, que é instruir as pessoas a respeito desse assunto tão importante como das riquezas materiais, das riquezas espirituais. E nós já agradecemos a Deus por essa ministração em nome de Jesus. Queremos também lembrar aos nossos queridos que hoje é dia de ceia. Então, desde já, queremos pedir que você esteja separando o suco de uva e o pão para que nós possamos, ao final dessa ministração, consagrar os elementos e vamos cear, porque a ceia é uma ordenança de Jesus para a sua amada igreja. E hoje nós vamos ter o prazer de cear juntos. Então vamos começar a nossa ministração com a palavra que está em Provérbios 23, 4 e 5, que diz o seguinte: não te fatigues para seres rico, não apliques nisso a tua inteligência. Porventura, fitarás os olhos naquilo que não é nada? Pois certamente a riqueza fará para si asas, como águia que voa pelos céus. Muito importante essa palavra, e eu gostaria que você refletisse nela, porque certamente ela vai contrariar alguns dos seus objetivos, alguns dos seus propósitos, mas o nosso intento com essa ministração é trazer luz, trazer clareza a respeito dos nossos direitos, daquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Então a palavra começa dizendo o seguinte: não te fatigues para ser rico. Veja, em nenhum lugar da Bíblia manda você querer ser rico. Agora, em 3 João 2, tem uma palavra muito impactante que diz assim: amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Amado, o nosso desejo como homens e mulheres de Deus é alcançarmos a prosperidade que Deus estabeleceu para nós. Mas a grande pergunta é, meu amado pastor, o que é a prosperidade? Veja, a prosperidade, amado, é você ter uma vida equilibrada, uma vida completa, onde você tenha suprimento de todas as suas necessidades, quer sejam elas espirituais, materiais, financeiras, ou seja, não está sobrando, mas também não está faltando nada. Deus tem suprido cada uma das nossas necessidades à medida que nós vamos tendo o desejo de ter essas coisas na nossa vida. Então, a Bíblia nos recomenda a buscar a prosperidade. E a prosperidade, ela pode ser
entendida no campo de vista financeiro, profissional, familiar, espiritual, material, emocional. Esse texto especificamente de 3 João, ele fala que a nossa alma é próspera. Então, veja bem, se você tem uma alma próspera, você tem a prosperidade em todas as áreas da sua vida. E a saúde também é algo muito desejável da nossa parte, em buscar na presença do Senhor a tal da saúde e a tal da prosperidade. Então, meu querido, não se preocupe em trabalhar para ficar rico. Não, nós vamos ver lá na frente que a riqueza é um dom de Deus. E como tal, ele dá a quem ele quer, quando ele quer e onde ele quer. Então, o fato de você ser uma pessoa que tem muitas riquezas, isso é dom de Deus. Nem todo mundo tem esse dom. Portanto, não se fatigue. O texto de Provérbios é muito claro. Não te fatigues para ser rico. Não apliques nisso a tua inteligência. Meus amados, tem gente que só pensa em riqueza, tem gente que só pensa em trabalhar dia e noite, esquece de viver, esquece que tem uma família, esquece que tem um Deus lá no céu que te ama e que quer se relacionar com você. Não, tudo dessa pessoa gira em torno da riqueza para ter muitas coisas. Então, a riqueza, o nome diz, é o acúmulo de bens materiais, de bens emocionais, de bens financeiros. Isso é a riqueza. Mas a riqueza em si mesma é dom de Deus. Então, às vezes você está trabalhando tanto, buscando tanto, fazendo de tudo para ficar rico, e você termina entrando em concupiscências, em dificuldades. Tem muita gente que tem dinheiro, mas não tem o prazer de usufruir do dinheiro, da riqueza. Então não adianta simplesmente ter riqueza. O importante, em primeiro lugar, é que você alcance a prosperidade de Deus, que é ter uma vida totalmente equilibrada no campo familiar, no campo emocional, no campo financeiro, no campo material, né? Então, a prosperidade é algo que você devemos lutar. Então ele diz aqui, ó, que nós não devemos aplicar a nossa inteligência em adquirir riquezas. Porventura, aí ele faz uma analogia, fitarás os olhos naquilo que não é nada. Ou seja, a riqueza pode ser muita coisa hoje, amanhã pode não ser. Tem pessoas que ganham na loto milhões e milhões de reais e um ano depois volta a ficar pobre como era no início. Então, a riqueza não vai te trazer a felicidade que você espera. Então não lute por coisas que não têm sentido, que não têm cabimento. Seja uma pessoa intensa, viva uma vida gostosa com sua família, seus filhos, seu trabalho, na sua igreja, aonde quer que você esteja inserido. Seja um exemplo de pessoa que tem a bênção de Deus. Olha só. Então ele diz aqui, ó, pois certamente, olha o detalhe, a riqueza fará para si asas como águia que voa pelos céus. Você já deve ter ouvido alguma reportagem na televisão de pessoas que ganharam milhões de dinheiro na Mega Sena, em outras loterias, e lamentavelmente não tem sabedoria para administrar essa riqueza, e pouco tempo depois essa pessoa vai para a bancarrota e volta a ser tudo como era antigamente. Então, vamos ser inteligentes, vamos buscar aquilo que é importante. Em primeiro lugar, o reino de Deus. Segundo lugar, família. Terceiro lugar, ministério, trabalho, igreja. Quarto lugar, o lazer. O lazer é importante na vida das pessoas, e assim sucessivamente. O nosso Senhor Jesus Cristo, aqui foi o próprio Jesus que falou, em Mateus 6, 19 e 21, ele diz assim, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde
a traça e o ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam, Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde nem a traça nem o ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam nem roubam, porque aonde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Então veja, desculpe, pessoas que só pensam em dinheiro, pessoas que só pensam em acumular, pessoas que só pensam em riqueza, cometem muitas barbaridades em nome da conquista dessas riquezas. Mas o que é que vai acontecer? As riquezas materiais, o ladrão, a traça, a ferrugem, consomem. Você alcançou um tremendo de um patrimônio, mas diante de uma má aventura, isso vai embora. Então é melhor você ser rico da graça, da misericórdia, do amor, da alegria de ser um cristão genuíno. Então, meus amados, não acumule. A Bíblia está dando uma orientação sábia. Não acumule para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros, olha aqui a maravilha, tesouros no céu. Tem gente, amado, que ganha bastante dinheiro, mas não dizima, não primicia, não oferta, não ajuda aos necessitados, não ajuda aos órfãos, não ajuda as viúvas. Então, para que adianta essa riqueza? Para você ver com seus próprios olhos? Não. A riqueza ela é muito boa quando ela pode ser repartida com aqueles com os quais você ama, com os quais você convive. Então, é muito importante você ter o foco naquilo que é espiritual, naquilo que é sobrenatural e não nas coisas que são terrenas. Também tem um outro texto muito interessante que eu gosto demais, Provérbios 10, 22, quero recomendar a você riscar essa palavra aí na sua Bíblia, porque é uma palavra extraordinária. O que é que ela diz aqui? A bênção do Senhor enriquece, e com ela ele não traz desgosto. Ou seja, não é o muito trabalhar, não é a correria, não é passar os outros para trás, não é levar vantagem como o brasileiro gosta, que vai fazer a diferença. Você pode trabalhar o máximo que você puder, mas se não tiver a bênção de Deus, não vai funcionar. Eu vou te dar um exemplo disso. Muitas pessoas recebem bênção de Mamon, o Deus da riqueza, e diz que a bênção é de Deus. Vou te dar um exemplo. Você chega na concessionária e tira um BMW, que é um carro importado, muito famoso, muito desejado, e tira um BMW lá, parcelado em 60 meses, 70 meses, para passear. E aí você sai dando testemunho. Puxa, Deus me deu a bênção, agora eu ganhei um BMW, barará, barará. Primeiro, muitas vezes você não tem nenhum dinheiro para pagar o IPVA do BMW. Você não tem dinheiro para fazer o seguro, coisa que nós temos que fazer quando compramos um veículo. Terceiro, chega o primeiro mês e aí você não teve o dinheiro para pagar a prestação. Mas você está lá desfilando para os seus amigos na sociedade, exibindo o seu troféu e dizendo indevidamente que aquele carro é uma bênção de Deus. Aí vem o segundo mês, você não conseguiu pagar porque a prestação é muito alta, está fora do seu raio de alcance e você fica passeando com esse veículo para cima e para baixo, se exibindo, mostrando para os seus amigos. No terceiro mês, que vence a prestação
e você não paga, aí o banco manda você para o Serasa, o banco entra com uma ação para reaver o veículo, e uma hora que você menos espera, bate o oficial de justiça na sua porta e leva o BMW de volta para o banco, para a garagem. E a pergunta é, cadê a bênção de Deus? É uma bênção que trouxe dores, vergonha, decepções. Então isso não é bênção de Deus, querido. Isso aí é uma bênção de outra pessoa, menos do Senhor. Sabe por quê? Quando a bênção é de Deus, você não vai ter problema nenhum. Eu me lembro que eu tinha um veículo, um Espero, 94, há alguns anos atrás, uns 14 anos atrás. E um belo dia eu fui numa festa de aniversário da minha nora e terminei ali na João Bétega, batendo esse carro contra a mureta da pista, e foi um prejuízo enorme. E eu estava numa situação financeira difícil. Eu falei, Deus, e agora? Mas o Espírito Santo me lembrou aquela passagem que diz assim, ó, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam o Senhor. Falei, Deus, agora eu quero ver como é que o Senhor vai transformar essa situação numa bênção. Fui embora, o guincho veio, pegou o carro e seguimos viagem. Fui fazer o orçamento, caríssimo para fazer o conserto do carro, mas eu vendi esse carro para um amigo meu que levou 2 anos para me pagar. Mas fiquei a pé por uns tempos, até que um dia um amigo meu falou assim, apóstolo, vamos ali na concessionária ver os preços de carro. Eu falei, mas rapaz, você tá louco? Eu não tenho condições nenhuma de comprar um carro agora, como é? Não, vamos nessa. Aí eu fui, cheguei lá na Toyota, eu fui fazer um test drive num Toyota mecânico, e aí eu falei para a moça que estava lá, minha senhora, esse carro é muito lerdo, eu tenho um Espero que é 94, mas ele é muito mais ágil, muito mais ousado. Aí ela virou para mim e falou, então o carro que o senhor precisa testar é o automático, não é esse aqui. Aí me levou de volta na concessionária, pegou o automático, me ensinou, que eu nunca tinha dirigido um automático, como é que fazia. Aí eu fiquei apaixonado. O carro parecia um avião. Quando a gente apertava o acelerador, o bicho voava. Eu falei, Deus, tu sabes que eu não tenho condições nenhuma de comprar este carro. Mas se for a sua vontade, aí eu fiz a ficha. Você sabe que o pastor não tem renda comprovada e as financeiras não gostam de fazer nada para pastor. Mas na hora de preencher a ficha lá, a moça do banco colocou que eu era aposentado e não como pastor. Resultado, 3 dias depois o banco me liga, olha, o carro foi aprovado, o senhor pode aqui vir buscar. Eu quase desmaiei de susto. Meu Deus, imaginou eu ter um Corolla 2007 ou 2008, eu não me lembro bem. Aí fui, peguei o carro. Amado, deixa eu lhe dizer algo. Eu comprei esse carro em 60 prestações. Nunca atrasei um dia. Simplesmente faltando 1 ou 2 dias para vencer, Deus mandava o dinheiro de alguma forma para que eu pudesse pagar a minha prestação. Então esse carro foi uma bênção de Deus, porque eu não senti dor nenhuma, paguei as prestações no dia e foi algo maravilhoso. Agora, foi tudo feito debaixo de oração, debaixo de concordância, debaixo de resposta de Deus. Eu não comprei um carro só por comprar, porque eu tenho um temor do Senhor no meu coração. Então esse carro se tornou uma bênção da minha vida, porque eu recebi uma bênção do Senhor. Então, eu citei 2 exemplos aqui de uma coisa que pode ser bênção e de outra que não pode ser. Então, a primeira marca, meu querido, se a bênção é de Deus, se ela traz paz, se ela traz alegria, se ela traz contentamento e não traz vergonha, decepção, pressão para você ter que fazer bobagem. Então, a bênção do Senhor é o que enriquece. Ou seja, não é você trabalhar demais,
Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, do Salmo 127, versículo 2, que diz bem assim, ó: inútil vos será levantar de madrugada, com esse frio, hein? Repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Você é um amado do Senhor? Se você é um amado do Senhor, Deus vai te abençoar quando você estiver dormindo. Não estou dizendo com isso que agora você vai ser vagal. Não, você tem que trabalhar, fazer as suas tarefas e desenvolver sua vida com normalidade. Mas, quando eu estou precisando de um milagre financeiro, hoje, eu oro a Deus e falo assim: Senhor, eu vou dormir um pouquinho. Em vez de eu ficar aqui preocupado se o dinheiro vai vir, se não vai, eu vou dormir, porque a tua palavra me garante que aos seus amados o Senhor o dá enquanto dorme. E certamente eu sou um homem amado do Senhor. E olha, querido, sempre que eu faço isso, Deus provê os recursos e eu sou verdadeiramente abençoado. Não estou contando isso para me vangloriar, longe de mim tal coisa, mas eu estou testemunhando isso, que são fatos concretos que têm acontecido na minha vida. E eu posso testemunhar daquilo que é verdade, daquilo que eu experimento, daquilo que eu posso... aqueles que me conhecem sabem do que eu estou falando aqui. Então, meus amados, em primeiro lugar, não se fatigues para ser rico, porque você não pode colocar nisso o teu coração. A riqueza simplesmente faz asas e voa. Segundo lugar, não acumule para vós outros tesouros aqui na terra. Passar dificuldade, passar fome, passar apuro, passar aperto. Não presentear os seus amigos, sua família, para juntar dinheiro. Não faça isso. Terceiro, a bênção do Senhor é o que enriquece. Fique com essa palavra hoje no seu coração, porque Deus tem prazer em te abençoar, em te suprir enquanto você dorme. Agora, veja bem, o nosso próximo tópico é muito interessante, que ele diz assim, ó: riqueza é um dom de Deus e ele a dá a quem ele quer. Vamos ver uma palavra em Eclesiastes 5, 18 e 19, que diz assim: eis o que eu vi, boa e bela coisa é comer, beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, com que se afatigou debaixo do sol durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque essa é a sua porção. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Querido, o dom de Deus você não conquista trabalhando, fazendo promessa, se matando para fazer as coisas. Dom é presente. Deus simplesmente dá a quem Ele quer. Você pode dizer: mas pastor, eu sou crente e vivo aqui numa pendenga, o meu vizinho ali não é nem crente e tem uma vida maravilhosa, uma vida próspera, uma vida abençoada. Querido, isso é dom de Deus. Se Deus quis dar esse dom para o seu vizinho e não para você, cara, fica na tua. Não adianta reclamar, não adianta murmurar, porque Deus é o autor da vida. Ele a dá, ele a tira de quem ele quer. Então para com esse negócio de ficar choramingando pelos cantos, de ficar forçando uma situação para você alcançar um objetivo. Olha só, eis o que eu vi. Isso aqui é Salomão, o homem mais inteligente da terra, declarando a sua experiência nessa área. Boa e bela coisa é comer, beber e gozar, cada um do bem do seu trabalho, com que se afadigou
debaixo do sol durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Amado, eu costumo dizer que quem nunca passou bem não sabe que está passando mal. Querido, Deus tem algo extraordinário para você e para mim. Cabe-nos buscar de Deus a confirmação dessa bênção, desse presente. É muito bom, você pode não ser rico, mas poder desfrutar de uma vida saudável, de uma vida... Eu, para a honra e glória do Senhor, tenho o prazer de dizer para os amados que eu tenho comido o melhor dessa terra. A Bíblia diz em Isaías 1,19, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Querido, graças a Deus, eu tenho o privilégio de comer o melhor dessa terra. Não é mérito meu, não. É pura graça do Senhor, é pura bondade de Deus. A gente quer agradar o coração de Deus e Deus quer agradar o nosso coração. Então, vamos desfrutar deste dom de viver bem, comer bem, morar bem, passear bem, estar bem com a família. Isso é um bem maravilhoso. Agora, olha só, quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens e lhe deu poder para deles comer, porque tem gente que vai ter riquezas e bens, mas Deus não lhe deu poder para utilizar. Isso é triste. Vamos ver isso aqui no final dessa ministração. E receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Então, meus amados, dom você não merece. Dom você não conquista. Dom você não batalha para conseguir. Dom é um presente de Deus para você e para mim. Então, vamos estar agradando o coração de Deus, porque Ele terá muito prazer em agradar o seu e ao meu coração. Olha só, Eclesiastes 3, 12 e 13 diz assim: sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada. Também que é dom de Deus, que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Então, mais uma vez, Salomão realça o privilégio de você usufruir das coisas boas que Deus te dá, porque isso é dom de Deus. E ainda em Eclesiastes 2, 24 a 26, diz assim: nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem das mãos de Deus, pois, separado de Deus, quem é que pode comer ou quem é que pode alegrar-se? Veja, se você está usufruindo dessas maravilhas, é a bondade de Deus. Se você está sofrendo em função disso, tem alguma coisa errada com você. Não sei o que é. Cabe a você buscar do Senhor. Agora, olha o detalhe aqui, além dessa maravilha de comer e beber e gozar o bem no nosso trabalho. Olha o que ele diz aqui, ó. Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Será que você, meu amado, minha amada, tem recebido da parte de Deus, preste atenção nessas três coisas: sabedoria, conhecimento e prazer? Se você não está recebendo essas dádivas do Senhor, eu quero lhe dizer que tem alguma coisa errada. Você precisa rever os seus valores, rever as suas estratégias, rever os seus procedimentos, porque se você é um filho de Deus, essas benesses aqui que eu citei são endereçadas a você e a mim. Agora, olha o detalhe interessantíssimo na continuidade desse versículo. Ele diz assim, ó: mas, vou repetir, porque Deus dá gratuitamente, não cobra nada, sabedoria, conhecimento e prazer ao homem ou à mulher que lhe agrada.
Mas ao pecador ele dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Então, minha pergunta para você nesse momento é: o que você tem recebido da parte de Deus? 2 pontos. Sabedoria, conhecimento e prazer? Ou trabalho para você juntar e depois ter que passar para dar àquele que agrada ao Senhor? Amado, isso aqui não é uma brincadeira. Isso aqui é algo muito sério, é algo muito importante que eu gostaria que você parasse um pouco para avaliar a sua vida. Eu gosto sempre, quando chega no final do ano, a gente senta e faz um balanço do nosso ano, das nossas conquistas, das nossas derrotas, daquilo que a gente alcançou ou deixou de alcançar. Então, veja, você não precisa esperar o final do ano para fazer essa autoavaliação. Pelo contrário, você deve, durante o tempo, realizar esta avaliação, porque você pode estar perdendo o melhor de Deus para a sua vida. Olha só, porque Deus dá, eu desejo, eu preciso sabedoria, conhecimento e prazer. Gente, que coisa boa! Essa semana eu tive o privilégio de ir com a minha esposa e os meus netinhos, a Isabela e o Vitor, num circo. Gente do céu, eu ganhei do Felipe esses convites VIP. Fiquei lá na ala top do circo. Um circo espetacular. Que prazer, que refrigério para minha alma depois de tanta guerra, de tanta batalha que eu tenho vivido nesses tempos. Deus me deu essa graça, essa maravilha de ir com meus netos assistir a um espetáculo de circo, o qual eu recomendo para todos aqueles que gostam de circo, é do Marcos Frota. Esse circo está ali no Expo Trade. Eu não estou ganhando nada fazer propaganda, apenas eu estou compartilhando algo que me trouxe muito bem-estar, muita alegria, muita paz. Então, se você é um homem ou uma mulher que tem recebido da parte de Deus a sabedoria que você precisa para viver, nós não podemos viver esse mundo tenebroso que vivemos se não tivermos a sabedoria de Deus. Segundo lugar, nós precisamos de conhecimento. Conhecimento em todas as áreas, especialmente na palavra de Deus, especialmente na economia, especialmente na saúde. Conhecimento em todas as áreas da vida que você precisa. Você não pode viver sem conhecimento. E prazer. Eu assisti há algum tempo atrás um filme chamado Advogado do Diabo. E nesse filme, a pessoa que fazia o papel do diabo dizia: poxa, Deus faz as coisas boas para nós, mas na hora que você vai usar, ele fala: não pode, não pode, não pode. Então ele passa a imagem de que Deus não é bom. Eu quero contrariar essa vertente e dizer que Deus é bom, mas a felicidade, ela só tem sentido se você fizer dentro da legalidade. Não adianta você querer ser feliz passando os outros para trás, prejudicando os outros. Entende? Você ser feliz à custa de outro não faz sentido. Não é felicidade. Isso aí vai trazer muitos traumas, muita dificuldade lá na frente. Porque quando a coisa é de paz, é de alegria, é de amor, aí não tem preço, meu amado. Então, Deus, amado ouvinte, Ele é a fonte do prazer seu e meu. Então, Deus não é um Deus carrasco. Deus não é um Deus, um velho ranzinza que vive com o chicote na mão, pronto para lhe dar uma chicotada. Essa imagem de Deus é deturpada, é maligna. Deus é bom. E a sua vontade para você e para mim é boa, agradável e perfeita. Então, veja bem, Deus é a fonte de prazer, Deus é a fonte da sua felicidade. Deus quer que você e eu sejamos muito felizes. Mas o próprio texto aqui de Eclesiastes diz: mas separado de Deus, longe dele, longe do seu reino, dos seus caminhos, quem é que pode comer, beber ou alegrar-se? Não pode. Tudo vem
de Deus. E Ele é o maior interessado em ver você feliz, em ver você abençoado, em ver você desfrutando das coisas maravilhosas que Ele fez. Eu me lembro que quando o Senhor Deus plantou um jardim lá no Éden, Ele plantou com árvores frutíferas, boas para o alimento e agradável à vista. Deus é um Deus tão chique, tão maravilhoso, que Ele se preocupa com os mínimos detalhes para que você sinta prazer nas coisas que Ele faz. Então veja, Ele plantou as árvores no jardim do Éden, que eram árvores, primeiro, boa para o alimento daquela época, querido. O homem não se alimentava de carne. Ele era vegetariano, se alimentava basicamente de frutas. Então Deus fez questão de plantar no jardim do Éden árvores boas para o alimento. Olha que cuidado de Deus para você e para mim. Segundo lugar, árvores agradáveis à vista. Veja, Curitiba é uma cidade muito abençoada. Nessa época de primavera, você vai sair por aí e você vai encontrar as árvores chamadas ipê. Ipê amarelo, ipê roxo, ipê rosa. Amado, que coisa linda, aquele tapete na rua, onde você descansa os seus olhos, onde você se deleita no prazer de ver a natureza florescendo para te abençoar, para me abençoar. Esse é o Deus que te fez, é o Deus que me fez, é o Deus que é o nosso Pai, e que Ele sempre tem o melhor para nós. Agora, se você, meu amado, está longe de Deus, se você não está obedecendo a Deus, se você não está cumprindo os propósitos do reino, Ele vai te dar trabalho, cara, para você ralar, trabalhar, juntar. Mas você depois não vai poder fazer uma viagem com aquele dinheiro. Você não vai poder comprar um bem para você, para sua família, porque você só quer saber de juntar. Ei, termina depois Deus passando essa riqueza, essa fortuna para outro que foi mais honesto, mais trabalhador, mais agradou mais a Deus. Querido, você e eu precisamos ter uma vida que agrade ao nosso Deus. A Bíblia diz no Salmo 37:4, agrada-te do Senhor e Ele concederá os desejos do seu coração. Está aqui uma receita de sucesso. Agrada-te do Senhor, faça o que Ele gosta, cumpra a sua vontade, sirva a Ele, ande nos seus caminhos, tenha o temor do Senhor no seu coração, querido. Se você percebe que uma determinada atitude vai entristecer o coração de Deus, pula fora. Nós temos um exemplo bíblico, José, lá na casa de Potifar. A mulher do Potifar se engraçou do José e queria a todo custo se deitar na cama com ele. Mas José disse, não, eu tenho o temor de Deus no meu coração. Como é que eu vou fazer um negócio desse contra o meu patrão, que confiou tudo a mim, e contra o próprio Deus? E José não entrou nessa cilada. Por causa disso, amado, ele foi preso. Mas ele foi preso porque a prisão era o degrau que ele ia subir para chegar no palácio de Faraó. Você não compreende os planos de Deus, mas Deus sabe o que está fazendo. Então, às vezes, quando a gente olha assim, aparentemente, fala, puxa vida, José obedeceu a Deus e o resultado dele foi parar numa cadeia. Então, num primeiro momento, você questiona, você não entende, você não aceita. Porém, Deus sabe o que Ele está fazendo. Se não fosse através desse estratagema, José não chegaria ao palácio de Potifar como ele chegou quando ele foi decifrar o sonho de Faraó. José chegou no palácio pelos méritos dele próprio. Não foi ninguém que levou José para lá. Foi o próprio Deus que permitiu que ele pudesse decifrar o sonho de Faraó e levá-lo até lá. E para a gente concluir que nós vamos fazer a ceia, Eclesiastes 6, 1 e 2 diz assim, ó, há um mal que eu vi debaixo do sol e que pesa sobre os homens,
O homem é quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja. Até aqui parece que está tudo bem, né? Mas Deus não lhe concede que disso coma. Antes, o estranho o come. Também se é vaidade, é grave aflição. Então, meus amados, não adianta apenas ter as riquezas. É preciso que você tenha poder para desfrutar do bem que a sua riqueza lhe proporciona. Eu quero concluir por aqui. Eu tenho muito mais coisa para falar. Mas na semana que vem, nós vamos estudar que é Deus quem te dá poder para adquirir riqueza. Hoje nós vamos agora ter o nosso momento de ceia e em seguida nós vamos orar para concluir a nossa ministração. Pegue aí o seu pão, né? E o seu cálice. Pai, aqui está o pão, fruto da vide, que representa, Senhor, o corpo de Cristo. Jesus mandou, meu Deus, a gente fazer essa ceia em memória daquilo que ele passou da cruz do Calvário. Então, Jesus entregou o seu corpo para ser moído na cruz, para nos trazer cura. E semelhantemente, após pegar o cálice da nova aliança, no seu sangue, ele declarou que o sangue dele foi derramado para remir os nossos pecados e para nos trazer proteção. Pai, eu peço em nome de Jesus que o Senhor purifique esses elementos, o pão e o vinho, para que a gente possa celebrar essa ceia segundo o santo mandamento da Tua palavra. Abençoa, Pai, os nossos que estão assistindo agora através das redes sociais, para que também nas suas casas eles possam partilhar desse pão e desse vinho. Comamos o pão. Tomemos o vinho. Que delícia! Estamos ansiosos, Deus, para termos essa ceia lá do céu, nas bodas do Cordeiro, onde vão estar aqueles que foram arrebatados vivos e aqueles que morreram em Cristo, que ressuscitaram para essa linda festa na pátria celestial. Abençoa, Senhor, cada um dos nossos internautas que estão agora fazendo esse ato profético. Que o Senhor os abençoe em nome de Jesus. Pai, a Tua palavra hoje foi ministrada nesse termo sobre o perigo das riquezas. Pai, que os nossos internautas tenham compreendido essa palavra e tenham tomado posse, porque o Senhor quer nos dar coisas boas. Porém, é dentro do plano do Senhor, é dentro das ordenanças do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Também queremos, Senhor, dar oportunidade agora para as pessoas fazerem um Pix, para ser abençoado. Está aqui na tela os números. No Santander, 419-9979-6625. No Bradesco, 039-028-035-68. E no Banco Itaú, ap.elieseralmeida@hotmail.com. Meu amado ouvinte, faça o seu Pix agora de oferta para a manutenção desse ministério. E se prepare para uma colheita grandiosa que Deus vai lhe proporcionar. Muita gente não quer saber de semear porque é ganancioso, porque ainda não entendeu essa bênção. Mas no reino de Deus, querido, há um princípio. Só colhe quem semeia. Então, se você está afim de colher uma grande colheita no reino de Deus, eu te recomendo que faça uma semeadura. E Deus vai se agradar de você, da sua semeadura, e vai te dar uma grande colheita e você vai prosperar tremendamente. Abençoa, Senhor, cada um dos nossos internautas que hoje pôde fazer essa semeadura no Teu reino. Que o Senhor abençoe um para 30, um para 60 e um para 100. Que o Senhor lhes conceda também, Senhor, saúde, paz, alegria do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém e amém.